Voltar para os assuntos da política do Congresso Nacional. Nesse domingo, o governo e o Congresso voltam à mesa de negociações para discutir alternativas à alta do IOF. Mais um convidado aqui no Jornal Jovem Pan. Quem conversa conosco agora é o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Bom, deputado, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan mais uma vez. Bem-vindo, boa noite para o senhor. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: de que maneira o senhor espera? Haverá já um acordo amanhã ou são primeiras conversas para saber o que o governo vai fazer, deputado? O que eu posso adiantar é que a oposição fez uma reunião com o presidente da casa, Hugo Mota, e solicitou algumas pautas, por exemplo, a anistia, e pedimos também para pautar o PLN para dissolver esse aumento do IOF. E o presidente confessou que também é contrário a esse aumento, mais essa taxa imposta ao nosso país, e que ele ia negociar com o governo, e que teria uma conversa, e você adianta já que a conversa será amanhã, para tratar sobre esse assunto. Mas que a oposição já tem vários projetos para que a gente possa barrar esse aumento da casa. E eu te digo, sem sombra de dúvida, se o presidente Hugo Mota pauta o PLN para dissolver o aumento do IOF, nós vamos fazer uma derrota acachapante no governo federal. Pois é, deputado. Inclusive, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, diz o seguinte, que independentemente dessa negociação no domingo, ele não descarta a possibilidade, na próxima terça-feira, de derrubar o decreto do presidente Lula. Mas, pessoalmente, pela experiência do senhor aí no parlamento, o senhor acredita que haverá alguma solução já nesse domingo? Eu acredito que não. Porque nós temos desejos contrários aí. O Congresso, que quer barrar o aumento de impostos do governo federal, e o governo federal, do outro lado, com uma sanha arrecadatória que não tem tamanho, né? Nós que acompanhamos o início do governo Lula, nós tivemos aqui, acho que se a gente puder catalogar, em torno de 24 aumentos de impostos no nosso Brasil. E recorde, e por cima de recorde de arrecadação no nosso país. Mas, em contrapartida, também há um grande aumento dos gastos públicos. Então, o governo não consegue equilibrar as contas, não consegue ter responsabilidade fiscal, e ele sempre busca um aumento de imposto para trazer a solução para o nosso país, jamais cortar na própria carne. Então, o que eu conheço do governo Lula, ele não vai aceitar, vai tentar impor o aumento do IOF, mas que o Congresso vai dar uma resposta, e eu tenho certeza que nós vamos derrubar esse aumento, porque o brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto nesse país. Eu vou trazer o nosso comentarista Túlio Nassa para fazer a próxima pergunta para o senhor. Túlio. Deputado, boa noite. Vamos perguntar para além... Boa noite, Túlio. Boa noite. Vamos perguntar para além da rejeição dessa proposta do aumento do IOF. Me parece muito claro que o Congresso vai barrar o aumento do IOF. No entanto, passos seguintes já está se combinando, eu acredito que com o Centrão e não com a oposição, mas que o próprio Congresso Nacional dará sugestões ao governo federal, ao Poder Executivo, para que venha uma nova medida de ajuste fiscal, indo em pontos como, por exemplo, benefícios fiscais, né, isenção, de repente, da pessoa jurídica, da pessoa física no imposto de renda. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Primeiro, essas matérias estão sendo discutidas com a oposição também pelo Congresso Nacional? Esse novo pacote, que seriam sugestões do Congresso, parte de uma discussão também com a oposição? Caso não parta também de uma discussão com a oposição, o Centrão teria maioria, formaria maioria com o governo para aprovar esse novo pacote de ajuste fiscal? Como é que você vê a questão dos próximos passos, essas novas medidas que estão sendo sugeridas até por integrantes do próprio Congresso Nacional? Túlio, excelente pergunta. Inclusive, essa pergunta foi pauta na reunião da oposição, e o próprio presidente Hugo Mota fez uma provocação com a oposição. Olha, o Congresso tem que ter responsabilidade com o país. Nós temos que pautar
outros temas. Não, aí, tanto que ele estava discutindo sobre a anistia, sobre o aumento do IOF, e ele assim, olha, nós temos que voltar a outro tema, porque o Brasil não aguenta mais. A gente precisa ajustar as contas do nosso país. Então ele provocou assim a oposição, vocês topariam votar a reforma administrativa? E a oposição, de maneira muito firme, falou, não, nós topamos sim votar a reforma administrativa. Sobre a questão de isenções fiscais, é um assunto muito complexo. Nós acabamos de discutir a reforma tributária, logo depois ainda tem a regulamentação da reforma tributária, voltamos à primeira parte, falta ainda votar a segunda parte. Não, sempre quando falo o assunto tributário, ele mexe com diversos setores da sociedade, um assunto muito espinhoso, que não é fácil de lidar, mas que o presidente Hugo Mota, eu senti que ele está com muita disposição para fazer reformas estruturantes no nosso país. E ele pediu apoio da oposição, e a oposição falou que está disposta a votar assuntos espinhosos, como, por exemplo, a reforma administrativa no nosso país, que ficou claro que a gente precisa fazer um ajuste das contas, porque eu falei agora no início da minha conversa que nós estamos batendo recorde de arrecadação, mas mesmo assim o Brasil está no negativo, porque nós arrecadamos muito, mas também gastamos muito, então o problema não consegue ser resolvido. Então a gente precisa de mais reformas e reformas estruturantes. O presidente da casa me parece disposto a trabalhar esses assuntos espinhosos e vai contar sim com o apoio da oposição. A oposição hoje tem em torno de 135 votos, talvez 140 em alguns pontos. A gente precisa de apoio do Centrão para esse tipo de reforma, senão a gente não consegue passar na casa. Deputado, uma última questão, pessoalmente, mudando de assunto, claro, falando sobre a CPI ou CPMI do INSS, a senhora acha que haverá instalação nesse mês ainda no Congresso Nacional? Eu acredito que sim. Nós tivemos um aceno do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Se eu não me engano, ele informou que talvez no dia 17, se eu posso estar equivocado aqui, mas dia 17 ele iria fazer a abertura. Já tem um possível presidente, que é o senador aqui do estado do Amazonas, Omar Aziz. A UPL está negociando para ter a relatoria dessa CPMI, para não acontecer o que aconteceu nas outras CPI, né, onde a oposição ficou de fora da mesa e ficou uma grande, como posso dizer, uma grande pizza sendo assada e nada transcorreu, nada foi encontrado, nada foi desenvolvido. Então, nós estamos buscando a relatoria para que a gente possa se aprofundar, identificar os culpados, colocar os culpados desse assalto aos aposentados na cadeia. Perfeito. Deputado Alberto Neto, do PL do Amazonas, obrigado mais uma vez pela atenção aqui conosco da Jovem Pan. Boa semana, até a próxima. Nada, é sempre um prazer falar com a Jovem Pan. Um abraço. Claro, estamos acompanhando todos os assuntos do Congresso Nacional e amanhã a reunião que vai tratar o IOF aqui no país.